Olá, cursistas! Essa unidade trata-se da organização e estrutura da educação brasileira. Estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, seja necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Vamos dar continuidade à nossa disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Tenho certeza que você irá gostar. Não saia daí. Então, vamos lá. Unidade 3. Organização e estrutura da educação brasileira. Falaremos o que é a organização e estrutura da educação brasileira, como funciona, enfim, você aprenderá detalhes por detalhe. Agora, vamos estudar. Introdução. Nesta unidade, vamos discutir a organização e estrutura da educação brasileira, focalizando a formação e os diversos fatores políticos, econômicos e sociais, e a legislação como instrumento de intervenção na realidade educacional, além de abordarmos a questão do financiamento da educação no Brasil. Então, voltaremos a discutir sobre as esferas do sistema educacional, a União, os estados e municípios, focalizando também a escola, onde você concretizará a educação na aula, na relação com os alunos e seus pais e nos debates com o conjunto de profissionais da unidade escolar. Esperamos, ao final dessa unidade, que você seja capaz de compreender a organização e o funcionamento de sistemas e instituições escolares no Brasil como elemento de reflexão na realidade sócio-histórica, refletir sobre a estrutura da educação básica e sua organização, enfocando a formação e os fatores de ordem política, econômica e social, onde o estudo da legislação possa servir como instrumento de intervenção na realidade educacional, contextualizar historicamente o desenvolvimento e a organização da educação no Brasil, identificar as leis que propuseram reformas para a educação brasileira e identificar as regras sobre o financiamento da educação brasileira. Então, ficou curioso, hein? Vamos lá. Preste bem atenção, não saia daí. Organização e estrutura da educação brasileira. A organização do sistema educacional brasileiro ocorre por meio dos sistemas de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, instituída pela Lei nº 9.394, de 96, são as leis que regem o sistema educacional brasileiro em vigor. Assim, essa disciplina, desde sua criação, é mensageira de uma história que se relaciona às formas específicas de organização da sociedade e dos sujeitos que a significam e ressignificam no tempo e nos espaços escolares. Então, é importante realçar aqui o juízo de que a disciplina da estrutura e funcionamento da educação básica, ao ser ministrada nos cursos de formação de professores e, dependendo do enfoque que lhe é atribuído, poderá provocar entre os sujeitos do processo educacional discussões acerca de elementos históricos que, ao serem problematizados, tornam-se elementos imperiosos ao processo de formação do professor emancipado. Neste contexto, a preocupação com a educação vem adquirindo grande repercussão de modo a mobilizar a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e a colaboração da família e da sociedade em geral. Vamos dar continuidade agora com os níveis da educação. Níveis da educação.
A educação se compõe na educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e na educação superior. Para você entender melhor, de acordo com o título 5 da LDB 96, a educação escolar brasileira é composta de 2 níveis: educação básica, que é dividida em ensino infantil, ensino fundamental e médio, e educação superior. A LDB é a organização escolar, a educação é vista como um processo que se dá em várias ambiências, manifesto em níveis, etapas e modalidades. Importante: a educação infantil constitui a etapa inicial da educação básica e divide-se em 2 etapas, a saber, de 0 a 3 anos em creche e de 4 a 5 anos em educação anos iniciais. O ensino fundamental, segunda etapa da educação básica, que apresenta como maior objetivo a formação básica do cidadão, tem duração de 9 anos. Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. E é obrigatório e gratuito na escola pública a partir dos 6 anos de idade. O ensino médio, etapa final da educação básica, tem por objetivo materializar e radicar os objetivos e habilidades construídas e consolidadas no ensino fundamental. Então, você pode observar que a educação infantil é a base da educação. Como assim? A partir de lá que se constrói um educador, que forma um cidadão. Na educação infantil, a avaliação fará através de acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem um objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Preste bem atenção. Agora, o ensino fundamental verifica-se no artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. De acordo com o documento do MEC, 2004, página 17, o ingresso das crianças de 6 anos no ensino obrigatório não pode constituir-se em medida meramente administrativa. É importante o cuidado na sequência do processo de desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças, que implica o conhecimento e atenção às suas características etárias, sociais e psicológicas. Com isso, é necessário assegurar que a transição da educação infantil para o ensino fundamental ocorra de forma mais natural possível, não provocando nas crianças rupturas e impactos negativos no seu processo de escolarização. Temos também o ensino médio. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, os estados são responsáveis por progressivamente tornar o ensino médio obrigatório, sendo que, para isso, deve aumentar o número de vagas disponíveis, de forma a atender a todos os concluintes do ensino fundamental, conforme estabelece o Plano Nacional de Educação, PN. Quanto à educação superior, essa constitui o segundo nível da educação escolar, conforme estabelecido pelo artigo 21 da LDB. Percebe-se no capítulo 4 desta lei, que versa sobre esta modalidade educacional, que este contém um número maior de artigos, sendo 15 no total, do artigo 43 ao 57. A educação superior abrange cursos sequenciais nos diversos campos do saber, cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão. Então, o ensino superior caracteriza-se como um dos níveis da educação formal brasileira. É ministrada em instituições de educação superior, conhecidas pela sigla IES, públicas e privadas, e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases, que, em seu artigo 8º dessa lei, define as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, evidenciando-se ao sistema federal. Importante que o curso de licenciatura em Pedagogia, no artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases, cita no artigo 64 a formação de profissionais de educação
para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em curso de graduação de pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nessa formação a base comum nacional. Então, de acordo com este artigo, agora quem formar em pedagogia e querer atuar como supervisor e orientador, terá que fazer uma pós-graduação. Essa lei foi a mudança da LDB. Agora é o 3.4. Modalidade de educação. Educação de jovens e adultos, EJA. A educação de jovens e adultos se acentua com os movimentos de cultura popular dos anos 60, com o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, com o ensino supletivo apresentado no governo militar a partir da Lei 5.692, 71, e com a Fundação Educar, proposta pela Nova República. A partir da Constituição Federal de 1988, ampliou-se o dever do Estado com as pessoas que não têm a escolaridade básica, independentemente da idade. O artigo 208, inciso 1º, determina que o ensino fundamental seja obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Vamos lá. Em outras palavras, o artigo 37 e 38 prevêem que essa modalidade de educação se destina àqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, e que os jovens e adultos poderão concluir o ensino fundamental e médio através de cursos e exames supletivos, que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando o procedimento de estudos em caráter regular. Essa determinação do artigo 38 já era prevista pela Lei de Reformulação do Ensino, a Lei 5.692. Porém, alteram-se as idades mínimas para a conclusão do ensino fundamental para jovens a partir de 15 anos e para o ensino médio acima de 18 anos. Educação especial. Prevista na Constituição Federal de 1988, no artigo 208, inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, e nos artigos 58 e 60 da LDB, 9.394. No artigo 58, entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandes portadores de necessidades especiais. O conceito de necessidades educacionais especiais só foi assumido e redefinido a partir da Declaração de Salamanca, UNESCO de 1994, passando a envolver todas as crianças e jovens cujas necessidades abarquem deficiências ou dificuldades de aprendizagem. Educação indígena. Essa modalidade de ensino está prevista na Constituição Federativa do Brasil, 1988, com um capítulo específico destinado à população indígena. É um capítulo composto apenas por 2 artigos, porém, é resultado de grandes lutas travadas por esse povo, em busca da conquista de seus direitos. O artigo 231 da Constituição define: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Constituição Federal de 1988. Ao tratar sobre a educação indígena, temos que entender que a partir da LDB, o caráter da educação indígena foi mudado, visando estimular uma educação intercultural, que, para isso, foi criado o Referencial Curricular Nacional para as escolas indígenas, que apresenta ideias básicas e sugestões de trabalho para o conjunto das áreas do conhecimento,
e para cada ciclo escolar das escolas indígenas inseridas no ensino fundamental. Então, aprenderemos agora sobre a educação rural. Preste atenção. Educação rural. A organização dessa modalidade de ensino se pauta no confronto de seus conhecimentos, que são próprios e muito peculiares, situação que importa a organização e estrutura escolar ressignificarem os conhecimentos da prática social deste povo, de modo a construir conhecimentos em condições de possibilitar a transformação social e política do sujeito do campo. De acordo com o parecer CNE CEP 36/2001, a educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção, das condições da existência social e com as realizações da sociedade humana. A implementação da educação do campo é uma modalidade de ensino específica para a educação rural, tratada na legislação pertinente como educação do campo. Representa, ainda que tardiamente, um avanço significativo das políticas públicas educacionais. Educação profissional. A educação profissional, a partir da LDB, passa a ser considerada complementar à educação básica e pode ser desenvolvida em escolas, em instituições específicas ou no próprio ambiente de trabalho. Esta modalidade de educação, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. A educação profissional é posta pela LDB 96 como tipo de formação que permeia a vida do sujeito em idade produtiva. Então, a educação profissional é posta pela LDB como tipo de formação que permeia a vida do sujeito em idade produtiva. Diante da importância assumida pelo trabalho na sociedade neoliberal globalizada ou em qualquer outro momento histórico, essa modalidade de ensino, dentro do processo formativo, deve constituir-se em um direito. A educação profissional foi um dos assuntos mais polêmicos no processo de elaboração, tramitação e aprovação da LDB, em razão da diversidade de interesses e ideologias que envolve essa temática. Educação à distância. A modalidade de educação à distância é caracterizada pelo artigo 1º do Decreto número 5.633 de 2005. A educação à distância como modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Agora, falaremos de um tipo de educação que vocês conhecem bem. Vocês sabiam que a educação à distância é a modalidade de ensino que permite o rompimento da barreira física e cronológica de modo que os sujeitos envolvidos no processo não precisam estar fisicamente presentes em um ambiente formal de ensino-aprendizagem. Assim, como também permite que o aluno estude automaticamente em horários condizentes com sua disponibilidade. Faz referência também à distância cronológica ou espacial entre professor e aluno. Financiamento da educação. A Constituição Federal de 1988 garantiu, além dos direitos inerentes à educação tratados nas unidades anteriores, os recursos financeiros para a manutenção e desenvolvimento do ensino, vinculados a impostos e transferências e também contribuições sociais como recursos adicionais nos artigos 212, 213
e no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Financiamento da educação. Com as modalidades postas pelo Fundeb, este atenderá não só o ensino fundamental, mas também a educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos, EJA. Essa nova demanda exigirá nos estados e principalmente dos municípios um sério planejamento de sua estrutura física e de recursos humanos a fim de que se tornem capazes de oferecer um ensino de qualidade. Por fim, falaremos sobre o financiamento da educação no Brasil. O financiamento da educação no Brasil é objeto de estudo crescente entre os estudiosos das políticas públicas. Assim, se reflete tanto na percepção das limitações do sistema vigente, como nas mudanças administrativas e fiscais promovidas pela Constituição de 1988, pela Emenda Constitucional 14 de 96 e pela LDB, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 e pela Emenda Constitucional 53 de 2006. O docente pode assinalar no período letivo suas metas curriculares e educacionais, como, por exemplo, é a oportunidade de o docente propor e perseguir metas como o fim da evasão escolar e melhorar a qualidade do seu serviço educacional, através de uma didática eficiente e eficaz, que tenha por principal finalidade o desenvolvimento da capacidade de aprender e de aprendizagem dos seus alunos. Então, terminamos nossa unidade. Não se esqueça de participarem dos fóruns, chats e, é claro, das nossas atividades. Falando de atividades, vamos fazer uma agora? Você terá 10 minutinhos para fazer, está bom? Atividade 3. Descreva em poucas palavras uma reflexão em que você se posicione relativamente sobre a recente estrutura e funcionamento da educação brasileira. Já deram os 10 minutinhos. Sei que prestaram atenção na nossa aula. Explicamos a recente estrutura e funcionamento da educação brasileira. Provém da LDB, que por sua vez se junta à Constituição Federal de 1988 e às orientações gerais do Plano Nacional de Educação, bem como as respectivas emendas constitucionais em vigência. A ideia de formação comum pode ser entendida como um todo integral e integrado de conhecimentos em condições de aprimorar a habilidade de cada um de se colocar no espaço social, no espaço de trabalho, nas relações produtivas e na construção de sua vida particular e coletiva. Então, acabamos a nossa aula. Espero vocês na próxima, tá bom? Um abraço.